Bom, pessoal, antes de começar então o episódio com o nosso cirurgião bucomaxilofacial, Thales Coulsen, a gente quer agradecer as nossas parcerias. Primeiro, a Dentária Climus, que está com a gente desde o começo. Eles que são excepcionais em agilidade e qualidade de atendimento e qualidade de produto. O arroba deles na rede vizinha é arroba Dentária Climus. E se vocês são de estudante de odontologia ou também profissionais, eu te garanto que você não vai se arrepender de garantir os seus materiais com eles. Além disso, também a gente tem a Canecaria da Guria, que são parceiros aqui também de longa data. Eles que fazem, né, as canecas e todos os mimos que nós damos para os nossos convidados. Então, eles têm um capricho, assim, um atendimento impecável também. Nossa, demais. Então, o Instagram deles na rede vizinha é @canecaria da Guria. E podem falar que vocês vieram pela gente, que vocês não vão se arrepender. Além disso, a gente também gostaria de agradecer a nossa parceria com o PUC Carreiras, que eu sou suspeita para falar, mas desde o início eu sempre adorei o trabalho deles. Para o pessoal que é aqui da PUC, que já foi formado pela PUC ou inclusive é estudante, pode contatar eles, que eles possuem serviços gratuitos de acompanhamento de carreira, também planejamento de carreira. E, além disso, eles também oferecem serviços para profissionais que já foram formados a serem monitores, como se fossem monitores, assim, ajudando e orientando o pessoal que ainda não se formou. E, então, o arroba deles no Instagram é @PUCcarreiras e pode falar que Vieram do podcast dental, que daí vocês vão ter benefícios legais. A gente também gostaria de anunciar a nossa nova parceria com o restaurante Panorama. Eu e a Lu adoramos, então o pessoal que já veio aqui na PUC e nunca foi ali no Panorama não veio certo, porque realmente é um buffet absolutamente gigante, cheio de variedades. Tem sushi, tem churrasco, tem sorvete, um negócio de sobremesa, assim, gente, absurdo. Deste tamanho. Então assim, a gente tem uma parceria com eles que de terça-feira a sexta-feira da semana de lançamento de cada episódio, quem veio pelo nosso podcast ganha 15% de desconto. Então, assim, nossa, o preço diminui muito, não dá pra perder. Vocês têm que experimentar, porque assim, gente, sinceramente, pra quem nunca foi e pra quem já foi também, adquirir com esse desconto. Porque assim, é realmente... vale muito a pena. Demais. E o arroba deles é Panorâmica Gastro. Isso. Tá muito feliz aqui de anunciar, então, a presença do Dr. Thales aqui com a gente. Ele que se formou pela URGS em odontologia. Hoje é graduando de medicina pela UBRA, a gente vai conversar bastante sobre isso. A gente até estava conversando aqui um pouco no início, né? A gente trocou aqui uns papos. Além disso, ele possui mestrado em ciências cirúrgicas pela URGS também, pelo Hospital de Clínicas, e hoje é especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial também pela URGS. E também é especialista em saúde da família pelo Hospital Moinhos de Vento. Aqui é longo esse pouca coisa. Volta a história de ter sido barman também. Escoteiro, coroinha. Tem bastante coisa. O currículo é mais longo, então. Bom, então eu quero começar perguntando qual foi a tua motivação para escolher odontologia, principalmente odontologia, né, que foi onde tu iniciou. Tu falou aqui pra gente que tu tem pai dentista, né, mas assim, como é que foi esse Primeiro, obrigado pelo convite, né? Eu agradeço por estar aqui. Sabe, gravar com câmeras é o que eu mais gosto, né? Eu gosto de fazer conteúdo. E é importante, assim, vou parabenizar vocês pela iniciativa de fazer podcast, porque, assim, vocês estão na faculdade e a melhor forma de tu aprender é tu compartilhar conhecimento. Seja se tu vai ensinar uma pessoa diretamente ou conversar podcast, isso te dá muito mais aprendizado quando tu compartilha, quando tu pega ideias diferentes, de pessoas diferentes de fora da instituição que a gente tem. Então tu chama, aí vocês estão aqui na PUC, daí vocês chamam pessoas de outros lugares, outras visões. Isso é muito importante, então parabéns pela iniciativa. Obrigada. Vamos ao odonto, né? Se eu disser pra vocês que eu nunca quis ser dentista... Sério? Não, desde pequeno, assim, eu nunca quis... meu pai é dentista, sabe? Mas, assim, nunca foi uma área que eu tive, assim, paixão. Nunca, assim, foi uma coisa que era apaixonado pela odontologia, assim. Sempre gostei muito de esporte. Eu sempre fui muito sinérgico, que se chama, né? Assim, eu gosto de movimento, então assim, eu sempre me dei bem com esportes, especialmente esportes individuais, coisas assim, surf, skate. Então eu sempre gostei, acho que, sei lá, como todo... Muito ativo. Como todo guri, né? E aí depois, quando eu comecei a estudar e pensar o que eu ia fazer, eu queria ser cirurgião. Então, assim, a minha ideia era ser cirurgião.
E o cirurgião, na cabeça da maior parte das pessoas, é médico, né? E aí eu fui pra fazer medicina e comecei a estudar. E meu pai é dentista e ele me disse, olha, tem uma cirurgiã bucomaxilofacial, doutora Eda e tal, que é uma professora, tipo, muito famosa dentro da odonto, né? Sim. E aí eu comecei a ver e ela fazia cirurgias, tipo, eu falei, nossa, não sabia que existia essa área da bucomaxilo, né? Daí meu pai começou a me explicar e tal. Meu pai sempre foi clínico, assim, né? E aí eu pensei, bom, então acho que eu vou fazer odonto. Eu gostei dessa área, achei a bucomaxilo fantástica, assim. Vou fazer odonto, fazer medicina em outras universidades, odonto na URGS, vou prestar vestibular e vou ver como é que vai ser, assim. E aí eu passei na URGS, e aí entrei e falei assim, vou cursar e vou ver se eu gosto e tal. E aí eu entrei no primeiro semestre, aí a odonto é uma faculdade difícil, assim, no sentido de dedicação, mas ela é muito cativante, porque tu tem muita prática. Sim. E aí, assim, tu entrou numa federal, né, tu saiu no cursinho, tem todo aquele... Sim. E aí eu, Virou vou até... bicho. Então, daí eu fui até a o gente vai se fim. apaixonando, né? Eu tô lendo um livro, assim, que é... Eu gosto muito... Eu fico... Como é que é? Flertando com desenvolvimento pessoal, com business, coisa assim, sabe? Sempre, sempre, desde sempre. E eu tô lendo um livro que é Bom Demais para Ser Ignorado. É uma dica pra quem gosta. Eu vi no seu Instagram. E esse livro é o seguinte, ele fala que tu não tem que se apaixonar, tu não tem que fazer o que tu é apaixonado. Porque isso pode ser um tiro no pé. Tu não tem que tornar tua paixão o teu trabalho. Às vezes tu tem que entrar num trabalho ou numa profissão e aí tu começar a gostar dela durante o teu processo. E não necessariamente tu ser apaixonado pelo aquilo que tu faz. E as pessoas têm muito disso, sabe? Nossa, eu amo isso que eu faço, mas tô fazendo outra coisa e aí então quer dizer que eu tô errado? Não. Às vezes tu se apaixona pelo trabalho durante ele. Assim, eu não era apaixonado por odonto. Depois que eu fui fazendo, comecei cada vez a gostar mais, a buco. E aí vim até aqui. Que trabalho é ofício também, né? Não é só paixão. Isso aí. As pessoas pensam assim, trabalho tu vai se divertir todos os dias, é só... Não, não é isso, né? É uma coisa diferente. Não, existe muitas responsabilidades também. Né? Então aí foi assim que eu comecei a fazer odonto. Aí quando eu falei, meu pai até se surpreendeu, assim, nossa, fazer odonto e tal. Aí entrei e fui até o fim. E o teu pai, ele é especialista em quê? Ele É trabalha clínico. mais com o quê? Ele não trabalha mais, né? Ele parou de atender, mas eu falei pra ele assim, eu tenho, sei lá, 40 anos de odontologia. Eu falei, você deve estar assim, Deu pra ti. fazendo endo. Mas meu pai é dentista raiz, né? Ele se formou na época que o dentista fazia tudo, né? Sim. Meu pai se formou na época que a especialidade era odontologia. Né? Então, tipo, o cara era dentista, ele fazia canal, restauração, época do amálgama. Tanto que ele teve que aprender a fazer resina, né? Sim, pegou outra época, né? Então... E em questão, assim, de especialidade, né? A gente comentou aqui no início que logo que tu se formou, tu acabou trabalhando com endo, com prótese, enfim. E durante a faculdade, tu já entrou sabendo que tu queria ser cirurgião. Sim. Mas tu acabou flertando com outras áreas que quase mudaram o teu rumo, assim? Pasme, com prótese. Sério? Sério? Eu gosto de prótese. É Ai, bom. mentira. Eu gosto de prótese. Eu não sei porquê, mas eu flertei muito com a prótese. Com eu a gostava. prótese não total, né? Não. Todas? Prótese, assim, integral. Eu fui monitor de prótese, fui monitor de cardiologia dentística. Ah, Sério? Mas é só porque tinha bolsa, né? Eu gosto também. Eu fui A Adri que não é muito fã. E eu fui monitor de anatomia toda a faculdade, né? Cabeça e Então, pescoço? toda anatomia. Eu entrei, porque eu sempre quis fazer cirurgia. Então eu entrei na faculdade em 2006, e aí eu fiz o primeiro semestre, que daí tu não pode ser monitor em nada, né? E Sim. depois do segundo em diante eu fui todos os semestres monitor. E aí quando eu era monitor de outra cadeira que eu não podia ser da anatomia, eu entrava como estágio e não como monitoria, eu não me lembro como é que era bem. E aí eu ficava sempre dando monitoria de... E aí eu podia dissecar, eu preparava as peças, né? Então eu sempre fui mais pro lado cirúrgico, assim. já entrou sabendo que, né, tu ia gostar de anato, cabeça e pescoço. Porque... Eu já entrei meio direcionado. Exato. Tem dois lados disso, né? Bom, porque tu sabe ir por um lado que tu quer, mas também tu acaba se fechando pra outras coisas, né? Então, verdade. Isso é verdade. Eu sempre quis cirurgia, assim, e eu entro... Desculpa, Débora tá ouvindo, nossa prof. Mas eu entro, assim, na clínica de dentística, já me dá um negócio, de começa a passar mal. Então, pra mim, assim... eu também, eu acho... Só pra ter uma ideia, eu fiz até lente no consultório, quando eu me formei, eu fazia lente, né? Até atendi alguns... Trabalhou como clínico geral? Sim, trabalhei e tal. Mas, assim, não é uma coisa que me empolga, assim, sabe? Cirurgia eu vou lá, me empolgo, gosto, fico no bloco, assim, horas e horas. Às vezes eu fico Nem a tarde nota. inteira, sabe? E, enfim, mas claro, a gente tem que passar pelos processos. E é importante, sabe?
Às vezes a gente pensa assim, não quero fazer dentística, eu quero me focar mais assim e tal. Mas tudo é uma formação, habilidade manual, o refinamento da tua motricidade fina, tudo isso, a dentística, a prótese, isso te dá. O que a medicina, por exemplo, até o 4º ano eu não toquei em paciente. Até o 4º ano eu só Sério? atendia, assim, É, né? Medicina tem só isso. escutava, né? Fazia a parte clínica, assim, e atendia. E hoje a gente atende, tal, faz alguma outra coisa, mas não tem essa prática. O odonto é muito prática, né? Então, esse treinamento é importante. Por isso que vai no dentista lá, vai fazer tudo. Tá bom. Não vou ficar Restauração de nervosa, não. segundo molar, MOD. Vai, eu fiz uma, pra falar que eu não fiz uma MOD, eu fiz uma classe 1 no 17, cárie profunda. Eu falei, gente, eu sei com uma dor nas costas, mas eu falei, bom, lutamos. Visão indireta, fazer Aham. capeamento, não sei se faz com dical ainda, não sei se é a mesma coisa ainda que o pessoal bota, mas enfim. A gente fazia, tipo, Nem eu. proteger ali a dentina profunda. Ah, Ah, sim, sim. o número Hoje em de dia, vidro, hoje em dia a né? gente viu, assim, que não tem tanta essa proteção, que a dentina ela é o melhor forrador pulpar. Daí a gente usou de deixar a dentina afetada e tirar só a contaminada. Entendi. Foi o que eu fiz, né? E uma outra dúvida, tu entrou direto pra buco, assim que tu saiu da faculdade de odonto, tu entrou direto pra buco? Não, né? Tu falou que ficou ali um tempo. Não, eu fiz assim, eu terminei a faculdade e eu entrei num concurso público. Ah, Então, quando eu terminei a faculdade, eu prestei um concurso e entrei numa prefeitura. daí foi pro postinho. Daí eu fui pro postinho. Isso foi bom também, porque daí isso me deu uma certa liberdade. Que, na verdade, assim, eu trabalhei 3 meses em clínica popular, assim. Assim, tipo, eu ia, ganhava, sei lá, R$17 a hora, ia lá e atendia e tal. Aí me chamaram no concurso. Daí eu fui, né? Daí eu fiquei 2 anos. Nesse meio tempo, a gente tinha um programa que tu fazia especialização em medicina da família, em saúde da família, que assim, tu fazia a parte teórica ali na escola e a parte prática tu aplicava na unidade que tu trabalhava. Por Então, isso, então, a tua formação... por isso que eu tenho uma especialidade em saúde da família. Porque eu fiz esse sistema assim. Aí quando eu tava terminando isso, eu entrei pra buco. Aí eu fiz a buco ainda, eu trabalhava e fazia, tentei conciliar, mas ficou muito difícil. E aí eu me exonerei. Aí todo mundo queria me matar, falando, tu vai desonerar? Eu falei assim, tipo, porque eu saía ganhando, sei lá, na época uns 7, 8 mil, recém-formado. Ótimo, imagina. Não, isso bota 13 anos atrás. Exatamente. E pra quem tava ganhando R$17 a hora, É. né? E aí meu pai, não, vai, sai. E eu falei, vou sair. Segue teus sonhos. Isso aí. Tá certo? Nem passei estágio probatório, eu saí antes, porque são 3 anos, aí em 2 anos de trabalho eu me exonerei. Mas tu falou que tentou, né, conciliar. Mas como é que é essa função da residência com a dedicação exclusiva? E até né? o estudo também pra residência, tu estudava enquanto É que eu trabalhava, fiz, assim? eu fiz diferente, tá? A residência, eu não fiz um sistema de residência, eu era uma especialização residência. Era um pouco diferente. A gente fazia uma prova para entrar, mas era semanal, a gente ficava de 20 a 30 horas na faculdade, na URGS, mas não era uma residência que nem a gente tem o formato hoje. Sim. Na URGS ela virou residência 2 anos depois que eu saí. Aí se tornou uma residência. Agora é full time e aí tu não pode trabalhar. Na minha época a gente entrava e podia trabalhar, tinha um pouco mais de liberdade. Sim. Mas aí no fim, depois eu me exonerei igual. Aí não deu. Foi então um formato de especialização, assim, que nem a gente tem aqui na PUC. É muito parecido com a da PUC. Tá. É um formato de especialização, residência, assim, tu fica no hospital, mas a gente ficava assim, full time, né? Hospital, toda hora, tinha os plantões, tinha tudo. Era uma residência, só não era, tipo assim, uma residência oficializada MEC, era uma residência, entendeu? Entendi. E quando tu tava na residência, hoje em dia o senhor trabalha muito com estética, né? Tem cirurgias Senhor não, né? maravilhosas. Senhor não. O senhor pegou pesado, né? Acaba saindo Tem sem uns querer. pelo branco na barba aqui, mas... Não, capaz, é que acaba saindo sem querer. Mas aí tu viu, assim, na faculdade que tu gostaria mais dessa área estética? Ou tu realmente gostava de umas cirurgias mais reabilitadoras, assim, e foi indo pra estética a partir do momento que tava no mercado de trabalho? Assim, como é que aconteceu? A estética, pra mim, surgiu assim. Quando eu entrei na Buco, eu sempre questionei algumas coisas. E eu questionava os professores meus, assim, e falava... Por que a gente não faz bléfaro, né? Porque, tipo, a gente fazia fratura de órbita, né? Imagina. Aí não eu vai fazer falava... blefe. Aí eu falava assim, pô, a gente fazia fratura de órbita, acesso bicoronal e tal, aquela coisa. Eu falei, mas...
né? Aí meu professor, não, isso é trauma, isso aí não é nosso e tal. Eu falei, tá. Mas eu olhava assim, cirurgias, pô, muito complexas, sabe? A ortognática eu achava um negócio, assim, de outro mundo, assim, né? E quando eu comecei, a minha primeira ortognática, minha, eu tenho até, eu comemorei e tenho até a rolha da espumante com a Guardou. data. Ai, que legal. Porque eu achava, tipo assim, cara, maravilhoso. Eu ficava, imagina, ortognática, responsabilidade. É. Eu vi a doutora Aida fazer, e ela sempre levou muito a sério, né? Ela sempre foi, tipo, uma cirurgia, a gente tinha que ir de terno. O negócio era... E aí, quando eu terminei, eu me questionava, mas eu não conhecia a estética. Aí, entrei pro mestrado na medicina. Porque o meu mestrado é em medicina. Então, eu terminei a BUCO e entrei no mestrado em medicina na URGS. Tá? Porque o meu professor, que era o professor da anatomia, ele dava aula na pós-graduação de dor da medicina. E ele era muito amigo do chefe da cirurgia plástica e abriu as vagas para o mestrado e ele selecionava. Daí ele me indicou, olha, tu não quer fazer a prova? Aí tu tem que, só que assim, ele indicava, mas tu tinha que aplicar um projeto, fazer uma prova, e aí se o projeto fosse aprovado, aí eles te selecionavam. Sim. E aí eu entrei, e aí eu fiquei com a cirurgia plástica. Aí eu Entendi. operava com eles. Então o que acontece? Daí eu ia para cirurgias de face, nas ortognáticas, e nas cirurgias de fissurados, né? Então eu não precisava fazer isso, não era minha obrigação. Minha obrigação era só o projeto e as aulas, porque era um Sim. mestrado acadêmico, não profissionalizante. Mas eu falei, cara, eu sou buco, eu posso participar. Não, quer vir aí, nos ajuda, fica aí. E aí eu Que fiquei, legal. e aí eu operava com eles e aí eu comecei a ver estética, aí fazia principalmente fissurado, porque eles são mais da crâniofacial, tem a plástica e crâniofacial. Sim. Daí foi aí que eu comecei a gostar. Daí depois eu terminei, foi 2016 que eu terminei o mestrado, aí comecei a trabalhar e veio o boom da bichectomia. Sim. Daí eu comecei a fazer lembro. bichectomia. Era meu sonho quando era pequena. Eu fiz, sabe, eu fiz umas, sei lá, nem sei quantos, mais de 2.000 fácil. Nossa. Chegava a fazer 8, 9 num dia, Meu Deus. porque era um boom, assim, absurdo de É, bichectomia. eu lembro que deu um Todo mundo absurdo queria, né, fazer. mesmo. Eu cheguei a implorar pro Também meu pai, por favor. Eu, 12 anos, pai, por favor, deixa eu bichectomia. Ele, não, tá Nossa, se bom. alguém fizesse, eu tinha sido preso. É, mas era o meu sonho. Mas legal que abriu muitas portas pra ti, então, né? Ter feito mestrado em medicina, enfim. Abriu. Bah, muito Abriu legal. e eu tive um conhecimento maior, porque daí a gente operava... Eu já operava cirurgia, é que o Clínicas, tá? É um hospital onde tu drena muita cirurgia, assim, tumor, reconstrução, então são cirurgias grandes. Por um lado é bom, mas por outro é ruim porque tu não aprende muito o feijão com arroz. Tu aprende, mas, tipo assim, siso, implante, coisa do consultório, Sim. tu fazendo no dia a dia, tu vê menos. Tu vê mais, aí tu vê muita coisa grande. Agora não sei como é que tá, parece que tá um pouco diferente. Mas na nossa época a gente via muita cirurgia grande, o que era maravilhoso, né? Sim. E aí quando eu entrei no mestrado era a mesma coisa. A gente tinha cirurgias fissuradas, os fissurados, ortognática, tinha alguma coisa. E tinha muita cirurgia assim, reconstrução pós-remoção de tumor. Então, enxerto de fíbula vascularizado, 14 horas de cirurgia. Aí tira da fíbula, aí liga na carótida, aí bota com microscópio, aí fica cirurgias assim, tumor de carótida, coisas que eu entrava com a plástica, com a crâniofacial, né? E auxiliava e tal, mas aquilo era um aprendizado absurdo, né? Meu Imagina. Deus, É. meu Deus. Imagina 14 do horas céu. numa cirurgia, tu sai com conhecimento. E aí eu fiz várias com eles, assim, Muito e eu legal. sempre fui muito grato, porque eles me trataram sempre muito bem, nunca questionaram por não ser médico, né? Me acolheram, me ensinaram, me tratavam, a gente fazia round, era bem legal, assim, foi muito legal ter feito isso. E aí depois, quando eu terminei, dei o boom da bichectomia, e aí eu comecei a fazer bichectomia, e eu comecei a ver estética, aí surgiu a oportunidade de ir num curso nos Estados Unidos, eu fui, e aí eu aprendi papada, daí eu comecei a fazer papada, e aí como eu tinha um conhecimento anatômico grande, porque eu secava e dava aulas, Imagina. né? Foi aí que eu comecei, daí em diante foi que eu fui indo pra estética, daí foi me empurrando mais. Sim. Daí ninguém fazia papada, comecei a fazer muita papada, aí entrei pra ortognática, e aí foi. E aí, Bah, que demais. E aí construiu teu caminho até hoje, né? daí hoje o que eu mais faço é cirurgia ortognática e papada, bichectomia, lip lifting, cirurgias assim. E como é que foi pra ti pra captar os primeiros clientes, assim, logo que tu saiu da faculdade? Porque todo mundo, né, tem esse medo, assim, como é que foi? É que assim,
a gente é muito bitolado como técnico, né? Nós nos formamos técnicos, né? Então, assim, a gente não se forma com capacidade humana, né? A gente não aprende nada de comunicação. Hoje é diferente até da minha época, né? Eu peguei uma época onde era muito... Não existia... YouTube estava começando, Sim. não existia celular, assim... TikTok, né? tinha celular, mas não existia... como é que é? Redes sociais? WhatsApp, redes sociais, tal, aquela coisa. Era completamente diferente, né? E hoje o aluno já tem mais contato, mas a gente tem que entender que assim, ó, técnica é o que vai fazer, o que tu vai executar. Mas se tu não for bom na técnica, tu já automaticamente está excluído. Exatamente. Então assim, ser bom tecnicamente não vai te diferenciar dos outros, tá? O que vai te diferenciar é a tua comunicação, a forma como tu consegue passar. Porque não adianta tu ser um excelente técnico e não conseguir passar. Quantos Sim. professores a gente tem que são maravilhosos? Tu olha o cara tem um conhecimento absurdo. Daí ele vai dar uma aula, a aula dele é horrível. Sim. Porque daí, tipo, ele não sabe. Então eu comecei, quando eu saí da faculdade, eu sempre botei na minha cabeça o seguinte, eu sempre vou ter consultório. Não importa se eu trabalhe no posto, se eu esteja na residência, eu sempre vou ter no mínimo um turno no consultório que eu vou atender os meus pacientes, porque tu vai fazendo o teu nome. Porque assim, se tu trabalha para os outros, no momento que tu não quiser mais ou tu não for mais útil, Tu tá ferrado. eles te mandam embora, não tô nem aí. A gente acha assim, é porque... Não, é business. Os caras, olha, vou fechar aqui, vou abrir lá, ou minha filha se formou em odonto e ela vai atender aqui, a gente não precisa mais de ti e tal. Então por isso que eu sempre botei assim, não, eu vou sempre ter consultório. Daí eu comecei eu trabalhava como barman, né? Não Pode parece, contar mas essa história. eu vou fazer um parênteses. Eu quero agora, eu tô curiosa. A gente não sabia. Quando eu entrei na faculdade, eu era bartender, sabe? Que faz aquelas festas de 15 anos, formatura, entra lá dançando e tal. Sério? Então, eu fazia isso aí. E aí, imagina... Desenvolver um dom de se comunicar, pelo menos. Entendeu? Aí tu tava no meio de um monte de adolescente, e aí os adolescentes, sabe? É difícil, não é tão fácil Não de é. trazer eles e tal. E aí eu comecei a pegar o dom, tipo, de me comunicar, de saber como tu te introduzir num grupo diferente do teu, e perder a vergonha, porque tu tinha que entrar, pegar microfone, chamar a galera pra dançar na festa, chamar aniversariante e tal, daí fazer drink, todo mundo te olhando. E isso me deu uma experiência, assim, nesse sentido de comunicação, né? E nessa empresa eu trabalhei 4 anos até eu me formar na Odonto. Cansei de tinha festa pra fazer em Santa Catarina. Daí a gente ia de van, eles nos levavam, eu estudando, sabe? Que loucura. Enfim. E aí, assim, não é que eu precisasse trabalhar, entendeu? Assim, nunca tive, preciso pra sobreviver, não. Mas eu sempre gostei de trabalhar, eu sempre gostei de ser meio independente. Eu quero fazer, eu vou fazer. Eu trabalhava pra ter grana, fazer minhas coisas e tal. E nessa empresa, o dono da empresa, ele era mais do business. Ele até hoje é um amigão meu, assim. E ele falou assim, cara, daí eu me formei. E aí eu comecei a conversar com ele. Ele falou assim, tu já ouviu falar em marketing de conteúdo? Bota isso Muito novo. 2011. Nossa. Marketing de conteúdo 2011. Foi quando eu me formei. Ele era futurista, meu Deus. É verdade. Aí ele falou assim, cara, vou te indicar um livro. Aí eu não me lembro se ele me indicou ou se ele me deu. Eu acho que ele me indicou e eu comprei. Que é Personal Branding, Desenvolvendo Sua Marca Pessoal, do Arthur Bender. Eu tive até a honra de fazer uma live com o Arthur depois, Que legal. com o autor. Esse livro eu indico para todo mundo que está começando, que está na faculdade, e que para entender assim um pouquinho sobre a comunicação não verbal, a postura, coisas assim. E esse cara, ele fala sobre como que as pessoas... O branding, ele é assim, é o que a tua marca comunica. E se tu é um cirurgião, um dentista, um médico, e tu é profissional liberal, tu é a tua marca. Sim. Como que tu te comunica com os outros, que as pessoas veem, como que tu te veste. E aí esse livro me disruptou, assim. Eu falei, cara, eu preciso ter esse conhecimento aqui, porque não adianta nada. Aí eu via muitas pessoas maravilhosas, assim, que tinham uma habilidade absurda, dentistas excelentes, e que não ganhavam. Assim, eu vi o cara com PhD, com não sei o que, trabalhando, ganhando assim, um salário bom, mas Poderia não muito mais. não compatível com todo o esforço que o cara teve de anos, a vida inteira estudando. Isso é verdade. Aí eu falei, não, eu vou começar a estudar isso. E eu comecei a estudar desenvolvimento pessoal, que é uma coisa que eu gosto,
coach, né? A gente gosta também. Tem um pôster do... que é aquele cara que corre umas maratonas loucas lá. Esqueci o nome dele agora. David Goggins. Sabe? Eu O sei, cara, eu sei. malucão, tem um... Então, o pessoal fala assim, ó, cara, tem que ter um pôster do David Goggins no quarto, assim, pra se motivar. Acho que eu vou querer um. Tony Robbins, né? E gritar lá nos cursos e tal. Mas assim, eu comecei a ver muito desenvolvimento pessoal, que é assim, é tu te encontrar contigo mesmo e fazer aquelas coisas, assim, tipo, de motivação. Porque é difícil no início, sabe? Tu seguir e tomar paulada e tu conseguir não desistir, fraquejar, não recuar. Não é tão simples assim. Tu vai ter momentos que tu vai ter sem cliente, tu vai ter boleto pra pagar e não vai ter a grana entrando, tu vai ter que correr atrás. Então, é importante tu ter a mentalidade nesse sentido forte. Daí eu comecei a ler muito, eu li muito livro sobre business, sobre comunicação. E nesse meio tempo, tava surgindo o Instagram, como a gente tem hoje, tá? Daí eu comecei a trabalhar, eu sempre trabalhei muito, eu atendia quando eu era buco, assim, já formado, e eu chegava a atender 22 consultórios, que eu ia operar. Eu ia operar e fazia implante, fazia siso. Então, 22 consultórios. Eles me chamavam, tinha as agendas separadas, várias cidades. Eu ia Pelotas, Rio Grande, Lajeado até hoje. Ia pra todo, tinha muitos aqui. Eu comecei a fazer marketing de conteúdo no Instagram. Não, nem preciso dizer que eu levei muita paulada, né? Picareta, marqueteiro. Mas a minha vitória é ver os caras que falavam isso pra mim pedir dicas hoje. Então, eu fico feliz assim, eu olho assim, Quando eu vejo os caras tirar foto na frente do espelho na academia e ficavam se arreando em mim, eu falo assim, você tá vendo? Deu resultado, né? Pois é, né? E Não, como e é é que difícil foi? não se deixar abalar, né? No início, assim. Tem que ficar muito firme no que tu acha que é verdade, que no tu tem que... Tu vai tomar paulada, mas sabe, o que mais te segura é o teu resultado pra ti mesmo. Porque as pessoas vão ver o teu resultado quando ele já estiver grande. Então, assim, quando tu estiver com muito paciente e tal, daí as pessoas vão começar a te notar. Sim. Só que tu nota porque tu sabe como tu era ontem. Então tu começa a ver que tu tá crescendo. Pra ti tu tá crescendo, tu tá já ganhando mais, tu tá já tendo mais cliente, tu começa a ver o resultado. E nada motiva mais do que resultado. Óbvio. Então se tu tem resultado, tu começa a se motivar. Mesmo que as pessoas estão te criticando, tu, dane-se, né? Pior, Pra não né? falar outra palavra. E aí tu vai e tu segue, entendeu? Sim. Foi isso que aconteceu comigo. E eu comecei a ter cliente, assim, a forma maciça que eu falei assim, olha, eu só trabalho no meu consultório agora, full time comigo, minha carreira foi baseado no marketing de conteúdo, Instagram, YouTube, e foi assim que E legal que tu conseguiu construir algo muito sólido, Nossa. né, com isso. Muito legal. É que assim, como é que eu vou te dizer assim, se tu reza pela chuva, tu não pode reclamar da lama. Concordo. Entendeu? Então, assim, não importa a área que tu esteja, não importa... Tu vai tomar paulada quando tu se destacar. Porque as pessoas vão dizer assim, por que essa pessoa tá destacada? Por que um dentista se destacou nessa área e eu não? Então, tipo, antes de eu entrar na medicina, assim, por que esse buco tá fazendo papada e eu que sou médico, não? Ou eu que sou buco também não tô fazendo? Aí, em vez de olhar a pessoa e falar pra ela... O que tu tá fazendo? Que legal e tal. E absorver aquilo que tu vê de bom na pessoa, tu prefere bater nela e puxar ela de volta pra trás pra tu não precisar correr na frente e também aprender, entendeu? Sim, pra tu não se sentir mal, né, que tu tá pra trás. Então, assim, eu tomei muita paulada, né? Principalmente, vou te dizer assim, eu sempre fui mais respeitado, às vezes, pela medicina do que pelos próprios dentistas. Sério isso? É. Que absurdo, né? Porque... É que a Odontelé é mais conservadora, assim, pelo que a gente vê. O pessoal mais velho é bem conservador nesse sentido, assim, de mídias sociais e tal. Isso Quando é eu comecei nas mídias sociais, batiam em mim muito, muito, muito. Até hoje, né? Até hoje batem. Mas hoje, como eu tenho resultado, eles me respeitam. Eles batem, mas eles me respeitam. Que Agora... Assim, apanhei muito no início, assim. E é difícil pra quando tu tá começando a tomar paulada. Pois é. Ou tu vê a pessoa que tu admira falar de ti. Ou tu ser negado. Eu, quando me formei, buco, eu queria entrar em várias equipes. Fui em várias. Todas, não. Deixa eu acompanhar aqui, não sei o que e tudo mais. Enfim, daí eu fiquei muito, assim, muito perdido, assim, sabe?
E aí um professor, ele chegou pra mim assim e falou, aí eu pedi assim, não, tu tem que me indicar pra entrar nessa equipe, tá? Não vou citar nomes pra não comprometer as pessoas, né? Mas ele falou assim, tu tem que, eu preciso entrar nessa equipe. Daí ele falou assim, ó, eu não vou te indicar. Porque eu gosto de ti e um dia tu vai me agradecer. Bah. E realmente, porque se eu tivesse entrado, eu não ia ter me desenvolvido como eu me desenvolvi hoje, porque daí eu teria toda uma equipe por trás, eu teria que seguir as regras, e eu tive que me desenvolver para abrir portas para chegar onde eu queria. Então, foi muito melhor para mim eu não ter entrado. Embora fosse algo que eu pensasse, nossa, eu preciso entrar. Então, às vezes assim, o caminho, às vezes tu toma umas pedradas, mas parece que é meio assim, Tem um motivo. parece que tem algo assim por trás, né? Algo por trás te encaminhando, assim, pro É, lugar certo. basicamente isso. E em questão da medicina, né, a gente acabou conversando um pouco antes, mas pra falar aqui no episódio, como é que foi então essa decisão de então ir pra medicina e por que tu tomou essa decisão? E se tu tá, né, porque a gente conversou aqui antes, tu tá conciliando o trabalho junto com o internato e, meu Deus do céu, o que é isso, né? Horror de Como é que dá cirurgia conta? internada. Não sei, gente, é muito café. Mas assim, eu queria ser médico antes, né? Eu sempre quis ser cirurgião e a medicina era uma das minhas opções. E aí, assim, como eu sou do desenvolvimento, né? Eu falei pra vocês, eu gosto, né, do coaching, ainda vou fazer um curso de coaching. Me aguardem, me aguardem. Não, a Vou gente aguardar. gosta. E aí eu falei assim, cara, aquilo nunca saiu da minha cabeça, que eu não tinha feito. Então, assim, eu já estava bem, eu já tinha uma boa posição, já estava trabalhando bastante, um monte de cirurgia, atendia bastante, tinha consultório, mas aquilo ficava batendo na minha cabeça. E quando eu entrei na Odonto, a minha ideia era ter uma formação dupla. Porque se tu pegar nos Estados Unidos, muitos bucomaxilos têm formação dupla. Na Europa também tinha aqui um grande crânio facial, acho que era o Zanini, ou era plástico, agora não me lembro. Também tinha formação dupla, escreveu vários livros. Então eram médicos e dentistas que tinham a dupla, que juntavam as duas profissões para ter melhor desempenho. E aí eu pensei assim, não, era uma coisa que eu sempre queria. E aquilo nunca saiu da minha cabeça. Se tivesse saído, talvez eu teria desistido. E aí eu vi vários bucos que disseram, não, nunca quis fazer medicina e tal. E eu quis. Aí veio a estética, né? E é aquele limbo, né? Que quem fazia estética ficava, eu posso fazer, até onde eu posso fazer, até o que eu posso, aonde eu posso atuar. E assim, daí tu tinha legislação, aí o conselho legislou sobre isso, liberou a harmonização, mas daí tinha uma limitação, aí depois limitou um pouco mais, aí não podia certas coisas. Embora eu nunca tenha feito as técnicas proibidas que o conselho botou, bléfaro, rino, rítido, eu atuava na estética. Então, assim, eu ficava muito assim, pô, será que um dia não vão proibir de vez? Sim. Associado a isso, eu sempre quis. Era uma coisa que eu queria. E era uma coisa que eu tinha o sonho de ter dupla formação. E isso estava na minha cabeça. Eu pensava assim, não, se não for agora, um dia eu vou fazer. E aí veio a pandemia. E aí quando veio a pandemia, eu comecei a operar muito. Porque assim no primeiro início da pandemia, ali deu as primeiras 2-3 semanas. E depois o pessoal que estava em casa, assim, Não aguentava mais. começou a se olhar. Não é a primeira pessoa que fala isso. É uma das Faz muita coisa, né? que depois ali na pandemia deu um boom, assim, absurdo de cirurgia estética. Porque o que acontece? Tu não fica se olhando o tempo inteiro. Tu não se olha de fora de ti, tá? Assim, imagina assim, tu não se vê nas cenas. Sim. Tu não se vê nas cenas. Eu não tô me vendo aqui agora. Eu estou vendo vocês duas e nós estamos conversando. Mas depois eu vou me ver na cena. E aí as pessoas começaram a se ver na cena nas reuniões, nos stories, aí abrir a câmera para reunião online, todo mundo em casa, todo mundo de frente pro espelho, a papada incomoda, aí o olho caído, aí a pálpebra não sei o quê. E aí o pessoal começou a surtar. Não tinha o que fazer, não tinha onde viajar, a grana estava guardada, o que nós vamos fazer? Vamos gastar na estética. É bem isso. E aí o pessoal foi pra estética. E aí foi um boom, tanto que... E é uma loucura, porque é a terceira pessoa que fala isso. Não, mas E não só de cirurgia estética, clareamento, Isso. tudo, absolutamente tudo. E aí veio a pandemia, e aí um amigo meu falou assim, cara, entrei pra medicina aqui em São Paulo, porque tá tudo online, vai me ajudar a fazer essas teóricas iniciais, que presencial online não muda nada, eu já vou aproveitar e vou fazer que tá online. E eu falei assim, vou fazer isso. Aí eu fui lá e fiz, eu tinha feito um Enem, vou voltar um pouco para vocês entenderem que eu já queria fazer. Em 2016, eu tinha feito um Enem.
pra entrar na medicina. Antes lá. Sim. 2016 foi quando tu terminou o mestrado. Isso. Quando eu em terminei o medicina. mestrado, e aí o chefe do mestrado falava assim, Thales, vai pra medicina, cara, faz. Aí eu falei, pois é, tu acha? Ele, não, vai lá. Eu falei, cara, daí eu na minha cabeça, tipo, imagina, 6 anos, aí ter que passar. Na época eu só poderia fazer na URGS e tal, eu falei, vai ser complicado. Cursinho. Mas eu falei, tudo bem. Fiz o Enem, aí eu fiz 700 e poucos pontos no Enem, não foi ruim. Não, foi bom. Só que não entraria pra URGS, né? Desisti, tá? Daí minha avó faleceu, aí veio toda uma função, e aí eu acabei começando a trabalhar mais, e começou a aumentar muito cirurgia, muita cirurgia, e eu larguei de mão. Daí quando veio a pandemia, aí eu... É por isso que eu disse que as coisas têm que ser quando tem que ser, né? Parece que o destino te empurra, assim, né? Sim. Ele me falou isso, e aí eu recebi um e-mail eu não me lembro qual foi o e-mail que eu recebi, qual era a universidade, não sei. Dizendo assim, ó, você ainda tem... É o último ano que você pode aproveitar a sua nota do Enem. Nossa. Porque são 5 anos que tu pode aproveitar a nota do Enem, Sim. né? Aí eu peguei a nota do Enem e falei assim, vou aplicar pra URGS. Não falei pra ninguém. Não falei pra ninguém. Às vezes esse é o segredo. Não falei pra ninguém. Eu entrei no site, apliquei a nota, botei tudo lá, esqueci. Nem me lembrava. Ai, que legal. Nem me lembrava. Tô eu indo pra Morro de São Paulo, no barco, no catamarã de férias, no carnaval. Eu aqui, daqui a pouco me liga a mulher. Aqui é da Ubra. Ué, não, o senhor foi chamado nas listas de espera da medicina. E eu, hã? Aí ela assim, não. Eu tô aqui em São Paulo. Aí eu falei assim, cara, eu no barco, né? E eu falei assim, não sei o quê. Eu falei, não. Ela, não, preciso que tu mande documento. Eu falei, liga minha mãe, vai lá em casa, pega os documentos, eu preciso disso, histórico escolar, não sei o quê e tal. Mandei tudo e aí entrei. E aí eu fiz metade ali, o primeiro semestre todo online, segundo semestre híbrido, isso me ajudou muito, né? Nossa. Aí aproveitei cadeiras da Odonto, que eu já tinha feito, então não precisei fazer todas as cadeiras, e aí... Aproveita muitas, assim, ou não? Não. As iniciais sim, né? Sim, Mas... fisiologia humana, Fisiologia. bioquímica. A fisiologia inicial eu aproveitei a primeira, a segunda não. A segunda não. É, Que é aplicada, né? bioquímica sim. Algumas cadeiras eu aproveitei. Bioquímica, graças a Deus. Porque, É. meu Deus. Até o 4º semestre eu ainda tinha cadeira de aproveitamento. Depois disso, não mais. Que depois começa a ficar muito específico na odonto. E na medicina também, né? Aí é tudo. Aí cadeira de. Aí tu tem gineco, aí tu vai ter nefro, aí tu tem clínica médica 1, clínica médica 2, clínica cirúrgica. Então aí tu não. E tu flertou, assim, com alguma área da medicina, sem ser a tua área, assim? Te dou uma chance pra tu adivinhar qual a especialidade eu faria. Plástica. Não, a plástica que é já muito tem mais a óbvio. ver. A plástica é muito óbvio. Ai. Acho que clínica não. Psiquiatria. Sério? Ah, Então, essa função do totalmente clínica. coach. Tá. Cara, eu acho muito massa a psiquiatria. Não, é muito, muito massa, É mas é muito totalmente clínico. É clínico. Nossa, que Mas a loucura. psiquiatria, ela é exatamente por essa coisa assim, eu acho muito legal tu conseguir mudar a pessoa pela mente Mindset, dela, né? Sim, que Pela- legal. Só que, claro, a psiquiatria tem várias escolas, né? Tem a escola mais da psicanálise, tem a escola mais medicamentosa e tal. Mas hoje eu tô no meu estágio de UBS, né? E eu vou te dizer aqui, 60, 70% dos pacientes tem algo psiquiátrico e vou te dizer que o tratamento, se tu tratar a parte psiquiátrica, tu melhora a parte clínica. Com certeza. É, uma coisa caminha com a Uma outra, coisa né? puxa a outra, né? Com Então, certeza. enfim, mas essa é uma área que eu iria. Psiquiatria. Bah, nunca me imaginei. Não, agora que tu falou faz sentido, mas eu tava pensando, sei lá, nefrologia, alguma coisa assim, mais a ver com o corpo humano em si, mas que envolvesse cirurgia também. Então, mas é que daí a cirurgia, ela é muito boa, assim, eu amo operar. A cirurgia é tipo como é que eu vou dizer assim, é meio uma meditação, assim. A cirurgia em si, o pessoal acha assim, nossa, a cirurgia é muito estressante. Não, a cirurgia é o menos estressante. Eu também acho. Tu tá ali Cara, preso tu tá ali, naquele e assim, local. a minha rotina é assim, ó, não pode me perguntar o horário. Eu não quero saber. Então todo mundo da equipe já sabe, eu não quero saber que horas são. Às vezes tem um que desavisado que, tipo assim, eu entro ali, eu vou demorar o tempo necessário pra terminar a cirurgia, pra ficar bom, eu não vou ficar pensando no horário. Sim. Então, a cirurgia é uma terapia, só que ela exige muito. E ela exige uma coisa que é difícil também, dependendo do qual estilo de vida tu gosta de levar, que tu fica muito preso no local que tu vive. Sim. Ela é uma especialidade local.
Então, assim, por mais que tu faça consulta online, tu tem que viver naquele local. Então, por exemplo, assim, tu não pode atender um paciente fora do lugar. Ah, tô viajando, tô atendendo, sabe? Tu fica muito, muito preso no lugar que tu vive. Ah, eu quero mudar de cidade. Não pode. Complicado, né? Entendeu? Mesmo que seja pra, sei lá, eu quero morar, quero fazer um curso nos Estados Unidos lá 2 anos. Ferrou, vai parar de trabalhar. Muda tudo, É né? difícil. Entendeu? E é só isso. Mas igual, não adianta, né? Eu gosto de psiquiatria, mas a minha habilidade cirúrgica, eu sou mais sinestésico, eu aprendo com muita facilidade cirurgia. Então, não adianta, assim. A clínica não é totalmente pra mim. Mas, É só uma fantasia. É uma fantasia distante. E uma dúvida, tu nunca teve vontade de fazer residência em São Paulo, ou, tipo, ir pra outro lugar fazer residência, ou, de repente, sei lá, captar os seus clientes e depois ir pra outro lugar? Porque dizem que tem mais volume cirúrgico, né, e tal. Pois é. Mas eu tenho uma ideia, assim, ó. A minha cabeça de cirurgião é o seguinte. Cirurgia, tu não pode escalar. É diferente, por exemplo, assim, o médico, a gente tem uma ideia, assim, o médico, ele é... um certo grau de superioridade, no sentido, assim, o cirurgião, o dentista, o médico, assim, em geral, ele não se considera um trabalhador, muitas vezes. Sim, como se fosse estivesse no topo, assim. Mas a gente não deixa de ser trabalhadores, a gente é um trabalhador braçal, entendeu? A gente é um prestador de serviço. Exatamente. Tá? E tu não consegue escalar isso. Então, cirurgia é artesanato, é um artesanal, tu vai fazer uma coisa artesanal, tu tá fazendo algo que é muito mais uma manufatura ali, tu tá... E aí quando tu tenta escalar, tu acaba comprometendo muito o resultado, tu acaba operando demais, quanto mais tu aumenta, mais aumenta o risco de complicação. Sim. E tu perde o refinamento cirúrgico. Então, eu prefiro muito mais tu aumentar teus valores, tu operar um paciente diferenciado, do que tu aumentar muito o volume cirúrgico. E principalmente quando tu vai para São Paulo, é um lugar maravilhoso, só que assim, tu trabalha full time. E a cirurgia, para tu ter um cuidado, tu tem que estar no local. Então assim, já me convidaram, tu não quer ir operar em São Paulo? Tá, mas e como é que vai ser o pós? Eu vejo meus pacientes 3, 4 vezes no pós-operatório. Como é que vai ser? Tem uma complicação, preciso ver. Então assim, eu já pensei em fazer cursos fora, mas assim, operar fora, assim, tão longe, eu já flertei com isso, mas eu já vi que eu prefiro recuar e ser um artesão, assim, prefiro entender a cirurgia como eu brinco assim, até brinco com os guris, assim, não, nós somos artesãos e nosso ateliê é o bloco, entendeu? Então, tipo assim, tu tem que ter aquele cuidado com a cirurgia, tu tem que estar ali, então assim, eu prefiro não entrar na loucura dos caras, tô ganhando um monte de grana, vou operar um monte, vou pra São Paulo e tal, porque tu aumenta o teu custo de vida. Sim, lá é mais caro. Então, no fim das contas, tu ganha mais, mas tu gasta mais. Isso. Então, assim, aquela coisa, tu ganha mais pra pagar mais pra ter mais tempo. Então, às vezes tu não tem não vale a pena, assim, Não sabe? faz sentido. Sim. E tem algum caso, tanto na odontologia quanto na medicina, que te marcou, assim, profundamente? Pode citar até mais de um, assim. Mas algum caso que tu viu, não, realmente eu quero trabalhar dessa forma? Ou, assim, mudou a tua perspectiva em relação a alguma coisa? Assim, de cabeça, um caso, assim, marcante. Os meus casos que eu tenho marcantes não são casos, como eu vou te dizer, assim, cirúrgicos, mirabolantes. São casos mais emocionais, assim. Por exemplo, eu tive uma paciente que ela tinha um tumor, era tipo um cisto, um tumorzinho, assim, de dente e tal. Uma pessoa muito, muito pobre, assim. E aí ela, tipo, a gente fez uma logística, operar ela e tal, ela não tinha condições. E na URGS não é de graça, né? Não sabia. Tem coisas que tu paga. E a gente fez uma prótese e tal. A prótese tu paga, né? Tu não é a SUS. A URGS Sim. não é a SUS, né? É como aqui na PUC, assim, tem um custo mais baixo, mais acessível, mas ainda assim não é de Isso. graça. Aí a gente fez e ela sofrida, assim, pra pagar, dava pra ver. E ela me trouxe uma camiseta do Inter com meu nome. Oxe. E aí aquilo me pegou assim, falei, cara... E aí tu vê o quanto que o paciente, ele... Tu não precisa fazer uma coisa mirabolante pra ele, entendeu? Às vezes, tipo, uma atenção, um cuidado. E é isso que a gente não pode deixar. E aí tu começa a ganhar, tu começa a ficar muito conhecido, tu começa a recuar disso e te afastar do paciente. Daí não tem como, né? Entendeu? E essa Perde a proximidade... essência do que é o teu trabalho. E eu tipo acho. assim,
eu vi, assim, muitos casos difíceis na medicina. A odonto, ela tem casos assim, mas tem casos muito... Eu posso te citar, assim, a pessoa... fez uma ortognática e casou, e teve filho, e né, se sentiu muito... Mais bonito. Liberou. Porque às vezes a pessoa, ela é muito bonita por dentro, mas ela não consegue expressar isso porque ela se sente feia por fora. Então aquela beleza não sai. Sim. Ela fica... Às vezes tu vê uma pessoa fantástica e tu vê que ela tem, às vezes... E aí tu faz uma cirurgia, parece que tu faz desabrochar a pessoa, sabe? Isso é muito gratificante. E vários casos aconteceram isso comigo. E na medicina, assim, tem muitos casos... eu vi passei na emergência, né? Sala vermelha, casos pesados, assim, de pacientes que vêm a óbito e envolvimento familiar, e tu participar da tentativa de reanimação. E aí eu já vi que não é pra mim, entendeu? Eu sofro muito, eu sinto muito. Por mais que não eu conseguiria também. Entendeu? A gente tenta salvar, mas aí aquela cena, a pessoa chorando e tal, é uma coisa que me abala, sabe? E aí eu falo assim, não, eu fiz a emergência e tal, mas não é uma coisa que eu faria, assim. Não sei, talvez seja esses casos mais emocionais. Tem um olhar assim. mais humanizado, assim, pelo paciente, né? Então acaba que vai sofrer mais, imagina. E aí, se tu trabalha com isso, ou tu se afasta pra tu conseguir trabalhar, ou tu te afasta um pouco, ou tu vai sofrer muito. Sim, tu tem que deixar o teu sentimento um pouco de lado, porque senão... Primeiro óbito que eu estava presente ajudando, né, Teve reanimando. mais de um? Ah, sim, vários. Na medicina tem vários. E assim, eu fiquei um mês lembrando. Nem Mais de um mês. dormindo. Vá, Aí que eu horror. ficava assim, enfim. Traumatizante. Não traumatizante, mas assim, é uma coisa que tu não vai esquecer, né? E é bom é bom por um lado que tu confronta isso, tu sabe que tu tem que aproveitar a vida e que a vida é um, né? Sentido filantrópico é bom, mas... Só que isso impacta muito, né? Então, ao invés de tu tá fazendo ortognática por um valor, tu tá fazendo por 10x, porque daí as pessoas que vão te procurar, elas querem procurar a pessoa mais especializada Mais nisso. top, porque elas estão procurando isso. Isso. E aí tu consegue operar menos e ter mais qualidade de vida, que seria o... Por isso que eu digo, o cirurgião é um profissional artesão. Ele tem que valorizar a arte dele, que seria o procedimento, cada vez mais. A ponto das pessoas falarem assim, não, eu quero comprar o quadro do Romero Brito. Tá, mas o fulano da esquina faz igual. Não, eu quero comprar o do Romero Brito. Vou pagar, sei lá, Interessa. 200, 300 mil reais por um quadro. Não, mas o cara te vende por 1.000 pila aqui. Não, é igual. Não, mas eu quero o dele. Sim. Porque ele é o cara que agregou valor àquilo que ele faz. Sim. E é isso que é a dica que eu sempre dou. Começar, mas sempre com o foco de tu conseguir criar um caminho onde tu seja a referência naquilo que tu faz, agregar valor e aí sim conseguir... E uma marca pessoal também, né? Isso. E em questão que já que a gente tá falando de procedimentos, assim, existe algum procedimento que tu não faria de jeito nenhum em ti mesmo, assim, conhecendo mais as cirurgias? Pá. Tanto de risco quanto estética desagradável, assim. Eu não sei. Talvez eu... Deixa eu pensar o que eu não faria em mim. Agora tu me pegou. Não, assim, eu já ouvi um pessoal, quando a gente pergunta, geralmente o pessoal fala de bichectomia, porque diz que faz e... Caia, faz. Mas se eu falar que eu não faria bichectomia, meus pacientes me matam, né? Porque... Não, mas a gente não sabe até que ponto também essas coisas que falam, né, da bichectomia. Eu vou falar, mas depois eu vou fazer um parênteses nisso aí, porque isso é importante, né? Tá Porque bom. isso aí é... eu não sei se eu faria rinoplastia em mim. Talvez não sei se eu faria rinoplastia. Né? Embora Sim. eu tenha um narizinho meio avantajado, eu não faria rinoplastia. Talvez é uma cirurgia assim que talvez eu não faria em mim, assim. Sim. Mas é aquela coisa, né? As pessoas têm pessoas que dão muito mais importância para determinada parte do corpo e quer fazer, por exemplo, uma lipoaspiração. Talvez uma abdominoplastia também, talvez eu nunca faria. A cicatriz eu acho muito grande. Mas eu é por não faria conta de também. risco? É porque eu já vi a cirurgia. A cirurgia é difícil. É. Assim, não difícil, mas é uma cirurgia... Assim, Complicadinha. Complicadora. acho que, assim... É que é difícil tu falar do viés quando tu não precisa, né? Sim, Não, concordo. se fosse o caso, né, obviamente teria uma outra visão. Mas eu vou fazer um parênteses da bichectomia.
Porque nós temos que resolver esse problema aí. Porque eu não sei como que isso criou essa ideia de que a bichectomia faz cair a face e envelhecer o rosto. Porque a gordura, ela é uma estrutura de volume. Ela não é uma gordura de sustentação. Então, assim, se tu tem uma gordura... Imagina assim, o que sustenta a gordura? Eu sempre gosto de usar o exemplo nas pacientes da mama feminina. A mama feminina. É gordura e glândula mamária. O que sustenta a mama? Pele. Sim. Inicialmente, né? O músculo está lá no fundo. Quando a pele começa a ter flacidez, a mama cede. O que a mama tem? Gordura. Se gordura sustentasse, não aconteceria isso. A mesma coisa no glúteo, a mesma coisa na barriga, quando tem gordura associada. Por que vai ser diferente na bochecha? Quando a gente tem um processo de envelhecimento, toda a face, todo o SMAS, porque os músculos faciais, eles têm uma característica diferente dos músculos corporais. Então, por exemplo, assim, eu consigo treinar o meu bíceps porque ele tem uma inserção óssea, né? E eu consigo forçar ele. O quadríceps, o peito. Agora, na face, os músculos eles têm uma origem óssea e uma inserção em tecido mole, em SMAS ou pele. Ou seja, tu não consegue forçar. E aí, com o passar do tempo, quando tu começa a ter flacidez, uma flacidez centrípeta, né? Cai de trás para frente, de cima para baixo, esse SMAS começa a ter ele começa a ficar flácido. Quando tu faz uma rítido, que tu abre, assim, que tu olha o SMAS flácido, tu vê claramente, tu manipula ele, assim, ele tá todo flácido. E aí toda a musculatura cede. Quando essa musculatura cede, o que sustenta a bola de Bichat é a pele, porque a bola de Bichat se exterioriza na região do bucinador, e mais no fundo ela sobe para a musculatura. Quando o temporal começa a ter uma flacidez e ela começa a ceder, ela cai. E ela faz o processo de quadralização do rosto. Quando a gente vai pensar em processo de um rosto jovem, é um rosto triangular. É um rosto onde tu tem o ápice, o vértice do triângulo, o ápice do triângulo na região do queixo, né? E a base do triângulo na região dos olhos e do malar. Quando tu tem um processo de quadralização, tu tem o derretimento. Aquele paciente fala assim, tô com o rosto derretido. E a bola de Bichat cede. E ela faz isso. Ou seja, tu tirar a bola de Bichat não vai te envelhecer. Tu não pode tirar gordura superficial. Tu não pode limpar o rosto. Tu não pode aplicar enzima na face. Porque isso sim, a gordura superficial tu vai perder com o passar dos anos. E aí sim, tu vai ter um aspecto mais de envelhecimento. Mas a bola de Bichat, não. Sim. Ou seja, isso é um mito. Que eu não sei por que ele se perpetuou. Tantas pessoas falam sobre isso, né? Mas... Não, isso é de extrema importância, porque eu mesma, assim, achava que eu a também. bichectomia É o que caía o falam, rosto. então a gente, né? Então, aí eu Isso fico não- pensando assim, por que surgiu isso, sabe? Sim. Por que surgiu essa ideia de que a bola de Bichat faz cair o rosto? Mas ela não se aplica, né? Que legal. Ela é uma gordura que pesa. E, inclusive, ela é uma gordura densa e ela não reabsorve. Às vezes, o paciente que não faz uma rítido e não tira a bola de Bichat, às vezes ela fica aprisionada, fica com volume. Ai, dá pra ver, assim. E uma dúvida minha também, como é que foi pra ti conseguir entender como precificar o teu trabalho? Pois é, isso é uma coisa difícil, tá? É uma coisa difícil, porque geralmente tu baliza pelo mercado. Sim. E quando vocês começarem a trabalhar, vocês vão ter medo de cobrar e a pessoa não fechar. E tu não ter paciente. Porque assim, quando tu tá iniciando, tu não tem uma moeda de troca com o teu paciente, né? Sim. Tipo assim, ele vai em ti, tá, mas tu recém tá começando, tu não tem, não, eu tenho tantos casos, eu tenho PhD e tal. Tu não tem essa moeda de troca, tá? Não gostou, vai em outro, né? Tá Então, nem aí. Aí, eu comecei a perceber que o paciente, ele não... Quando tu vai precificar o teu trabalho, tu tem que precificar pelo impacto e pela percepção que o paciente tem daquilo que tu faz. E não pelo que tu faz. Porque a maioria das pessoas pensa assim, eu faço uma restauração de resina maravilhosa, perfeita, anatomia, os mamelos, não sei o que e tal. Nem sei se é assim, eu nem lembro quase. Nem posso rir. Eu faço a ponte lá, né, e tal. Muito bem. Mas isso é teu. Isso tu mostra num congresso para os dentistas olhar e dizer, Sim, que o restauração paciente maravilhosa. O paciente no nem vê, oclusal cara. ali, né? E aí ele vai dizer assim, tá alto, tu vai lá desgastar e acabou toda a tua... Ai, eu Não, passei né? por isso. Vai, exatamente. Aí tu bota assim, tá alto, daí tu vai desgastando, vai Ai, desgastando, dá uma vai desgastando. raiva. Tá tão bonito. Então a percepção que o paciente tem é diferente da tua.
Sim. Então, para precificar, tu tem que entender o impacto que o teu trabalho dá na vida do paciente. Quando tu percebe que o teu trabalho, ele impacta a vida do paciente de uma forma tão importante que ele está disposto a pagar mais pelo que tu faz, tu vai aumentar o valor. Sim. E eu fui aumentando o valor. E eu comecei a fazer cirurgias e as pessoas diziam assim, tal. E aí eu vi o mercado cobrando. E aí a medicina, ela sabe muito bem fazer isso. A odontologia, não, infelizmente. A medicina sabe precificar os valores das coisas. O dentista, geralmente, ele tende a brigar por preço. Sim. Né? Então, ou seja, daí ele vai lá, a bichectomia. O cara tava cobrando 500 pila fazer bichectomia lá e... Nossa, Porque é uma muito- cirurgia que tu não tem absurdo. custo, não sei o quê. E aí tu começa a ver, pô, sabe? Totalmente fora do mercado. Então, precificar é uma forma de como que o paciente impacta. E como é que eu comecei a precificar? Eu comecei a ver, cara, isso impacta muito na vida do meu paciente. E aí uma vez um paciente falou assim, doutor, tu tá cobrando muito barato? Olha isso aqui que tu fez em mim. Que legal. Tu tá cobrando muito barato. Eu pagaria 3 vezes esse valor para ter esse resultado. Aí eu falei, Aí tu fala, me faz o Pix agora. então eu vou te dar uma promissória aqui. e aí eu falei, vou aumentar. E eu comecei a aumentar. Eu falei assim, eu vou perder cliente. Não. Inclusive o preço é uma forma de marketing, entre aspas. É, porque eu já ouvi falar tu não disso. pode ser um bom profissional e cobrar muito barato. Sim, não Não- é não compatível. Não é né? compatível. bate. E aí eu comecei a precificar e eu entendendo o impacto que o meu paciente tem. E hoje, aí assim, cobrar consulta antecipada, para agendar tem que pagar. Meu Deus, isso vai acabar com a tua agenda. Meu Deus, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, Com entendeu? certeza, né? Porque daí o As paciente pessoas paga valorizam. antes, ele vai na consulta, ele valoriza. E assim, eu também faço por onde na consulta, né? Sim. Eu explico tudo, o paciente fica 1 hora comigo, a gente bate papo. Assim, as minhas consultas são... Umas aulas. não, e às vezes nem isso. A minha consulta às vezes é 15 minutos de técnica e de o que a gente vai fazer. E aí o resto é falando de viagem, falando da minha cachorrinha, que todo mundo gosta dela no Instagram. E aí, assim, enfim, a gente bate papo, eu fico amigo dos meus pacientes. Por isso eu gosto de fazer consulta inicial, porque a gente se diverte, sabe? Conversa, toma café e tal. Eu também, Mas- eu gosto bastante também. Da primeira, assim, no primeiro contato, entender o que o paciente quer, daí tu entende ele, como ele é, Exato. o que ele gosta, a maneira que tu trata aquele paciente específico, porque tu deve ver bastante isso. Tipo assim, às vezes tem um paciente que tem que ser mais incisivo, outro que tu tem que conversar um pouquinho mais, tem que explicar, o outro que sim, tu fala, não, é isso e vai ser bom pra ti, sabe? Isso é o bom da rede social, porque tu capta as pessoas que vibram na mesma sintonia que tu. Faz sentido. Tu não se relaciona e não compra de quem não tem os mesmos valores, a mesma vibração que tu. Eu faço um exemplo assim que é esdrúxulo, mas é verdade. Tu pode ter o melhor cirurgião que vai fazer aquilo que tu... Cara, o cara é o pica do mundo nisso. E ele bateu na esposa. Ai, que Ah, loucura. não. Bem Tu vai nele? Nossa, nunca. Bem capaz. Ou seja, é um valor que tu tem. Eu falei, cara, nunca vou ir num cara assim. Ou o cara tem preconceituoso, ou o cara não gosta de animal e abandona. Isso tu já Tu te não vai- bloqueia. Tu vai filtrando, né? Tu consegue filtrar. Isso. E aí quando tu legal. tem a rede social, ela te dá isso, porque o paciente ele tá contigo, ele tá te vendo, ele tá te acompanhando. Se ele não, por exemplo, assim, o cara que não gosta de cachorro, ele não vai em mim. Entendeu? Sim. Ele já sabe que eu sou apaixonado por cachorro, ele entende que e aí ele já olha, não, esse cara aí gosta de cachorro, né? E ele nem vai. Sim. E aí tu começa a ter o melhor cenário do mundo, que é fazer aquilo que tu quer fazer, com o preço que tu quer fazer e com o cliente que é o cliente ideal pra ti. Legal. Ah, meu Deus, né? Dream Sonho job. dos manda. É o cenário ideal. Vai. Por isso que a rede social é tão importante. Por isso que porque antigamente não existia isso. Tu ia lá, tu não tinha contato com a pessoa, né? Tu não sabia como é que ela era. E hoje tu consegue saber. Que legal. É. Então é assim que se precifica. A minha ideia de precificação é essa. Primeiro, quem precifica é o quanto que tu impacta o teu cliente, o teu paciente. Que legal. Muito legal, nunca tinha ouvido isso. E agora a gente caminhando pro final, assim, também a gente não quer tomar muito o teu tempo. Não, se me deixar falar aqui, Eu também. A gente se também. botar um café aqui na frente, daí ferrou. né? Mas assim, qual seria a tua missão que tu gostaria de deixar na tua profissão, tanto na odontologia, que tu participou durante todos os anos e vai participar ao longo da tua vida, e também como futuro médico? Eu acho que o legado que eu deixaria é assim que... O que eu falei no início, tá? Muitas pessoas, elas são lindas por dentro, mas elas não conseguem expressar isso pelo como elas se sentem por fora. Então, às vezes, assim, tu se sentir bonita ou bonito não é supérfluo. Beleza, a gente vai
saúde, né? Saúde não significa ausência de doença. Isso já é antigo, a OMS já fala, é o bem-estar psicossocial e físico. Tu se sentir bem, tu ter uma psicologia boa, tu se sentir bem contigo mesmo, é saúde também. E tu não ter isso, tu está doente também. Então, cirurgia estética não é supérfluo. Tá? Tu querer melhorar a tua aparência não é supérfluo. Tu botar uma roupa bonita, tu comprar uma bolsa que tu quer comprar, ou tu se vestir bem, isso não é supérfluo. Isso aí é a forma como as pessoas vão te perceber e principalmente como tu vai se portar. Porque não basta assim, ó, as pessoas olharem pra ti. Quantas pessoas bonitas vocês veem que são inseguras? Quantas pessoas... Tu olha aquela pessoa assim, meu Deus, a pessoa saiu do Hollywood e a pessoa toda encolhidinha assim, ela tem, né? E aí tu vê uma pessoa que esteticamente não é o padrão e, cara, autoestima lá e tal, eu converso. Porque é o que tu sente, não é o que as outras pessoas sentem de ti. Então, se tu se sente mal, se tu se sente, eu queria melhorar a estética, não é supérfluo. Isso é importante. Isso vai mudar a percepção, às vezes muda a forma como tu vai se relacionar, às vezes muda um casamento, às vezes muda um emprego, um trabalho, entendeu? Então, se você já é um legado, fala assim, ó, tu tem que se sentir bonita por fora pra mostrar como tu é bonita por dentro. Ou bonito, né? Nossa, que bonito, né? É, pior, bem isso, né? Mas... A gente acha que tem alguma coisa que incomoda e que é bobagem, e na verdade não é bobagem. É alguma coisa que realmente, vai mudar a tua vida. É muito bonito. Eu fiz uma cirurgia estética, eu tinha mamas muito grandes, aí eu fiz mamoplastia redutora. E a Adri me conhecia quando eu entrei na faculdade, já tinha essa insegurança. E depois que eu fiz a cirurgia com o Dr. Delado da Loki, até fiz 1 ano agora, que eu fiz nas enchentes, foi horrível. E aí eu fiz 1 ano, assim, e eu postei, comemorei, assim, ó. Eu digo assim, ó, o valor que eu paguei não foi nada. Sabe? Sim, eu mudou, revivi, total. é uma coisa... o que tu falou faz total sentido, exatamente isso. Desabrocha, exatamente. Tudo, até na minha vida profissional. Tudo. Tipo assim, minha vida profissional que tá iniciando, né? Pseudo-vida profissional. Pseudo. Mas, assim, me senti muito mais segura pra iniciar o projeto, inclusive do podcast, Sim, sabe? sim, Então, é realmente, assim, é muito isso que tu falou. Eu vejo isso na prática, porque quando tu vê um paciente chorar, quando se vê no espelho, né? Quando tu vê a paciente tirar foto e mandar foto pra ti, dizer que casou, né? Que tá sentindo melhor. Isso é o que vale, né? É demagogia, o cara fala assim, nada a ver, vocês fazem por dinheiro. Óbvio que todo mundo tem que trabalhar e ganhar dinheiro, mas nada paga o teu paciente ficar feliz e te dar esse reporte, assim, tipo, de como que impactou na vida dele o procedimento que tu fez. Isso vocês vão ver isso quando trabalharem. Mas até mínimas coisas que a gente faz, assim, que muda a vida do paciente. Nossa. Eu e a Lu, a gente já começa a chorar. Nossa. É. E alguma dica, assim, que tu daria para estudantes que estão se formando ou recém-formados, Iniciando, que assim, tem essa vontade de fazer buco, tipo eu. A buco é uma especialidade, assim, eu vou dizer o que eu falei, uma coisa que eu acredito muito, tá? A odontologia, hoje, é um dos cursos que mais valem a pena se fazer hoje dentro da área da saúde, tá? É um dos cursos que tu tem maior número de possibilidades, nunca tu teve tantas possibilidades dentro da odontologia, tu nunca ganhou tanto dinheiro dentro da odontologia. As pessoas falam assim, que dentista não tá ganhando dinheiro porque tem muito, cara, nunca deu, tipo assim, porque na época dos teus pais, lá em 1970, que era bom, que ganhava dinheiro, sim, tu fazia restauração e prótese, hoje tu faz um tratamento de 100 mil, de 150 mil. Uma reabilitação oral. Sabe, coisas assim, então a odontologia nunca teve tão em alta. Eu acho que assim é uma profissão fantástica para quem busca a área da saúde, quem gosta de atuar em todas as áreas, pode estética, pode atuar em área diretamente de doenças com os pacientes e tal. E especificamente para buco, a buco é a especialidade, assim, tem todo o melhor cenário, né? Tu faz a odonto, tu tem a cirurgia, tu tem valor agregado nos procedimentos, né? Só é uma responsabilidade grande, né? Então, o que eu indico para quem quer fazer buco, que profissional que tô na odonto, quero fazer buco, é estudar bem, já começar a ter um contato, fazer parcerias com profissionais que trabalham, por exemplo, Thales, eu quero ir na tua cirurgia, eu gravo uns vídeos pra ti, eu quero fazer fazer algumas coisas assim, quero acompanhar. Eu gravo. Pra tu entender, assim, porque não é só a técnica
É para tu entender como que é a logística, como que é os bastidores da profissão, como que é os bastidores da especialidade, como é que tu tem que atuar, como é que tu tem que fazer, qual é o dia a dia. Isso vai moldar o profissional que tu é. Então, tu acompanhar alguém desde o início. Eu tenho colegas na medicina que querem oftalmo, por exemplo, já acompanham, vão nos congressos, já estão dentro, já estão acompanhando a especialidade. Então, eu acho isso. Se quer fazer buco e quer estar dentro, já vai nos congressos, vai ver como é que funciona, vai conversar com os bucos, vai ver outras ideias, por exemplo, a sessão da PUC, vai lá ver as ideias da URGS, os caras no congresso, ou de outros estados, ver como funciona em outros lugares. Eu acho que isso vai te dando uma ideia de como que tu vai te portar profissionalmente. Porque dentro da BUC tu vai ter várias vertentes. Até qual vai ser a residência que tu vai fazer. Eu quero fazer trauma, vou pro Cristo. Eu quero fazer mais ortognática, vou pra PUC, vou pra URGS. Então, é a dica que eu dou, assim, acompanhem profissionais, fiquem próximos, troquem ideias, perguntem, às vezes a pessoa tem várias pessoas que me acompanham e acham que eu não vou responder. Ou que elas têm... Não, eu não achei que tu ia me responder. Não pensa isso. Vai lá e fala. E outra, é muito legal quando tu vê uma pessoa na faculdade se interessando. As pessoas, a gente na faculdade, a gente pensa assim, o cara vai me achar um idiota, né? Vou chegar lá, vou pedir, assim, e tal. Tipo, quem é você? Não. Cara, isso eu quando tava na graduação, cheguei no HPS lá, tava, sei lá, um semestre, nem lembro, nem próximo da cirurgia. Fui lá, bati lá, entrei, falei com a Buco, olha só, eu tenho sonho de ser Buco, posso acompanhar um plantão? Ela, eu tô da dono da URGS e tal. Ela assim, quer acompanhar? Acompanha. Eu ficava lá acompanhando, vendo os casos, ficava lá. Ai, tu me deu uma baita ideia. Entendeu? Vou direto daqui. Porque a maior parte mesmo às vezes quem tá dentro não tá interessado. E quando tu bota uma pessoa interessada, é legal. Entendeu? Então... As pessoas se sentem úteis também, né? Me pondo no lugar. Exato. Tem uma pessoa que querendo ver o que eu faço, pode vir. Se eu voltasse hoje pra graduação, eu faria isso. Eu acompanharia um cirurgião, chegaria pra ele, não, cara, deixa que eu vou estudar Instagram, vou fazer uns vídeos pra ti, participar da equipe, se mostrar útil, aprender e começar a acompanhar. E aí tu vai pegando. E pegar principalmente assim, não aprender só técnica, aprender business, aprender logística, como que o cara, e como que ele é dentro da profissão, como que ele é dentro da especialidade. Né? O Tomás, o Marcos Tomasi de Caxias, me ensinou tudo que eu sei de ortognática, de técnica, mas ele me ensinou também muito de como lidar com o paciente, o carinho, como que gerenciar um negócio, né? Ele me deu muitas dicas em relação a isso. Então, é uma coisa que não tem onde tu estudar isso. Entende? Sim. Então busca coisas que tu não tem aonde ver. É isso, pessoal. Muito obrigada, então, por terem nos acompanhado. Sempre lembrem de seguir a gente no Instagram, que lá a gente posta com vocês com muita antecedência, então, todos os episódios e os que virão também as datas, tá bom? Tá bom, muito obrigada para todos os nossos ouvintes por terem nos acompanhado até aqui e, novamente, muito obrigada, Dr. Thales, por ter tido a disponibilidade, né, de vir aqui hoje. Obrigada. Obrigada.